Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Silencioso. Eu sou o Antônio Dallalana. Pessoal, vocês já ouviram falar que Porto Alegre, no centro histórico, possui um castelo estilo medieval, com suas portas e janelas com estilo gótico? E por trás desse castelo tem uma lenda, e uma lenda muito forte, que é realidade. Até faz parte da minha história, da história da Zuleika, que também trabalha nesse canal, porque nós estudamos ao lado do castelo. Eu, como porto-alegrense, já tinha escutado muitas histórias desde minha infância, que foi lá perto, e ouvia as mais diversas versões sobre o que tinha acontecido. A única certeza que todos tinham é que uma mulher, uma moça jovem, de 18 anos, havia sido aprisionada no castelo por seu marido ciumento. E isto é verdade. A Zuleika veio do interior para estudar em Porto Alegre em 95, e eu também fui estudar numa escola técnica. Estudamos por mais de 3 anos juntos, e eu ouvia a versão dessas pessoas, principalmente de pessoas como a Zuleika, que vieram do interior e viam aquele castelo e queriam saber a história, e algumas vinham com várias versões. A Zuleika morria de medo do castelo porque diziam que tinha vozes, gritos, barulhos de correntes da prisioneira. Então agora eu vou contar para vocês a verdade por trás da prisioneira e desta lenda, esta lenda urbana de Porto Alegre, que é verdade. A gente tem como personagem Carlos Eurico Gomes, um político influente dos anos 40. Em 1948 ele tinha 40 anos e se apaixonou por Nilza Link, uma moça de 18 anos, natural de Gravataí. Ela tem até uma história interessante em Gravataí, que ela nasceu e viveu até os 10 anos de idade, onde hoje é o Museu Municipal de Gravataí, muito conhecido e famoso. Este aqui, ó. Então, o Carlos Eurico Gomes era casado, tinha 3 filhas e se apaixonou por Nilza e mandou construir um castelo para que eles pudessem morar juntos. Ele alegava que ela era uma princesa, morava e precisava morar num castelo. Aí ele mandou construir, e em 1948 o castelo ficou pronto, e eles foram morar juntos. Nilza já sofria um pouco de preconceito na sua família, porque ela era desquitada, o que se usa hoje para um divórcio, mas naquela época era o desquite que se usava. E ela tinha um filho de 5 meses que foi junto com ela para o castelo, e mais 2 empregadas. Só que no início já da relação, ela começou a sentir que a relação ia ser abusiva. E foi. O castelo tinha e tem 3 andares, mas ele tinha um terceiro andar que, quando chegavam convidados, o Eurico Gomes tirava todas as fotografias da Nilza das paredes, tudo por ciúmes, e aprisionava ela no terceiro andar. Contam que ela não podia sair nas janelas, não podia olhar para fora, e ela foi aguentando isso até 1952. Sendo que esses 4 anos que ela passou vivendo lá, apelidaram inclusive ela de Rapunzel, uma alusão ao conto de Rapunzel, mas isso aconteceu com ela. Só que ela era uma pessoa muito despojada, muito além do seu tempo. Numa entrevista que eu vi com ela, foi ali pelos anos 2010 aproximadamente,
ela falou que depois que ela saiu do castelo, ela realmente foi prisioneira no castelo. O último andar do castelo era o lugar que ela ficava trancada, aprisionada. E até tem um caso que o Carlos Eurico, quando ele se apresentou para ela, ele se apresentou com o nome de Fernando. Ele não se apresentou como ele mesmo, porque não tinha toda essa mídia que tem hoje em dia. Então a dificuldade de realmente saber, e ela diz que sequer sabia que ele era casado. Mas com tudo que ela passou, hoje em dia a gente falaria em cárcere privado, sequestro, etc. e outras. Mas ela conta que não guarda mágoas, e ela sempre teve vontade de voltar um dia, ver como é que estava o castelo. Aí teve uma oportunidade que o castelo virou uma determinada época, depois que ela saiu, ele ficou um tempo vivendo no castelo, vendeu e transformaram ele numa boate. Aí ela foi frequentar a boate, só para poder entrar no castelo e conhecer como é que estava por dentro, mas não se identificou. Aí entra o lado curioso da história, que ela fala que em várias mesas assim, as pessoas comentando sobre a lenda do castelo, sobre a prisioneira do castelo. E ela disse que contavam horrores, até tinha gente que contava que ela ficava algemada, presa, que sofria agressões físicas. E ela sempre guardou isso com ela, assim, nunca se mostrou e se identificou como a verdadeira prisioneira do castelo. Sempre teve uma... Ela faleceu no dia 15 de julho de 2021, uma parada cardiorrespiratória, e foi uma pessoa além do seu tempo. Quem poderia ter uma história como a dela, ainda mais nos dias de hoje, com o auge da mídia, de likes e redes sociais, estaria assim, se apresentando ao mundo. Ela sempre foi uma pessoa reservada. Depois da separação, ela acabou casando mais uma vez e depois mais uma terceira vez, teve mais uma filha e viveu feliz, sem traumas dessa história. Realmente era uma pessoa além do seu tempo. A nossa Rapunzel, a senhora Nilza Link. Tá, pessoal? Uma historinha bem bacana, bem legal, assim. Um abraço para vocês.